Olá, queridos, professor Leonardo Carvalho aqui para mais uma aula sobre física. Tema de hoje, força magnética ou força de Lorentz. Tudo bem. Lorentz observou que para cargas sofrerem interações de campos magnéticos, primeiro nós temos que obedecer três relações básicas. Relação 1, é necessário que esse objeto esteja carregado. Isso quer dizer que os campos magnéticos não afetam corpos neutros. E todos os objetos naturalmente são neutros. É necessário um processo de eletrização para que eles venham a estar carregados. Isso naturalmente. 2. É necessário que o corpo esteja em movimento. Isso quer dizer que mesmo que eu tenha um corpo carregado, se eu colocar dentro de um campo magnético e simplesmente abandoná-lo lá sem velocidade, o mesmo não terá interação com este campo magnético. 3. Ainda é necessário que a velocidade forme com o campo um ângulo de 90 graus. Ou um ângulo entre 0 e 90, que eu possa fazer as componentes vetoriais, e uma componente forme com a velocidade, forme com o campo um ângulo de 90 graus. Então, mesmo que eu jogue uma partícula com certa velocidade, carregada, mas se eu jogar a partícula aqui, paralela ao campo magnético, seja no mesmo sentido ou no sentido oposto, ainda assim esse corpo não terá interação com esse campo magnético. Assim, Lorentz desenvolveu a equação onde força magnética, vejam aqui do lado, atua em um objeto que esteja carregado, que tenha velocidade, adentre um campo magnético, e detalhe, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético ainda tem que ser entre 0 e 90 graus. Não pode ser 0, porque o seno de 0 é 0. Não pode ser 180, porque o seno de 180 também é 0. Beleza, queridos? Bom, professor, e que interação é essa? A interação, queridos, é que está aí no desenho para vocês. Imagine um objeto com velocidade v. Imagine aqui, queridos, olha, um campo magnético pré-existente. Como está esse campo magnético? Entrando na página. Então, se vocês pegarem uma folhinha, como está esse campo magnético aí? O campo magnético está aqui, entrando na folhinha. O que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o fundo da caneta. Se vocês estivessem vendo a pontinha da caneta, é porque o campo magnético estaria saindo da página. Professor, o que é que está gerando esse campo magnético? Não nos interessa. O que nos interessa é o fato de já existir um campo magnético. Então, olha o que nós estudamos até agora. Até agora nós estudamos correntes elétricas gerando campos magnéticos. Agora não. Agora eu já tenho um campo magnético pré-existente. Eu pego uma partícula que pode estar recarregada positivamente ou negativamente e eu arremesso essa partícula dentro de um campo magnético. Se essa partícula estiver carregada e o ângulo entre ela e o campo for diferente de 0 e diferente de 180, essa partícula vai sofrer uma força magnética. Agora, a força magnética que vai atuar nessa partícula, ela vai ser sempre perpendicular à velocidade. Então, a força magnética, ela causa rotação nas partículas, certo? Ela é incapaz de fazer o módulo da velocidade aumentar ou diminuir, ou seja, ela é incapaz de transladar mais o objeto. Ela só é capaz de rotacionar o objeto. Professor, se a força magnética causa rotação, então a força magnética é uma resultante centrípeta? Sim, ela é uma resultante centrípeta. Por ser uma resultante centrípeta, por não variar a velocidade do objeto em módulo, a força magnética é incapaz de realizar trabalho. Se a força magnética é dada por Q, VB, e a força centrípeta, vamos lembrar que é M, V ao quadrado sobre o raio, simplificando aqui as velocidades, nós podemos calcular o raio dessa trajetória. Será dado por mv sobre qb. Se essa partícula estiver rápida demais, pode ser que ela sofra só uma deflexão, e saia do campo magnético. Pode, mas enquanto uma partícula com velocidade v, carregada, com velocidade diferente de 0 e diferente de 180 graus, enquanto essa partícula estiver dentro deste campo magnético, ela vai sofrer uma curva. E a força magnética vai ser a resultante centrípeta. Bom, para onde ela sobe?
essa partícula sempre sobe ou ela sempre desce? Primeiro, cargas positivas vão andar num sentido, cargas negativas vão andar em outro sentido. Professor, como é que eu sei para onde essas partículas vão? Nós vamos ter que usar uma regra aqui, queridos, chamar de regra. Vamos continuar usando a regra da mão direita. Só que vai ter um detalhe agora. Quando a gente estudou a regra da mão direita com corrente gera no campo magnético, nós usamos a regra do legal. Corrente reta, campo circular. Corrente circular, campo reto. Corrente e campo sempre perpendiculares. Vamos continuar usando a regra da mão direita. Só que essa regra aqui não é mais válida. O que é válido agora, queridos? O que é válido agora é assim, faça, pode botar até um F aqui se quiser. Faça, bom, pode colocar um B aqui se quiser. Faça, bom, vestibular. V, faça, bom, vestibular. Certo? A mão direita, com os dedos formando entre si ângulos de 90 graus, hip hop, tá ligado? Então, a mão direita vai servir para o movimento do elétron, carga negativa. E a mão esquerda, de novo, faça, bom, vestibular. Força, campo, velocidade. Enquanto que a mão direita serve para o movimento dos elétrons, a mão esquerda serve para o movimento dos prótons, ou da corrente elétrica. Vamos lembrar que a corrente elétrica é como se fosse os movimentos dos prótons. Eita, professor, confundi. Tudo bem, você quer usar sobre só a mão direita? Bote um lápis, certo? Aqui entre os dedos. Aí, faça, bom, e a caneta é a velocidade. A pontinha é a velocidade do elétron, a palma da mão, a pontinha para a palma da mão é a velocidade do elétron, o fundinho é a velocidade do próton, ou da corrente elétrica. Bora fazer esse exemplo aí, Faça, bom. Olha como é que está o campo, entrando na página. Certo? Campo entrando. Vocês estão vendo meu dedo saindo, pessoal, mas eu estou apontando para a tela. Então, campo entrando. Bora para a velocidade. Velocidade de quem? Velocidade da carga positiva. Se a carga positiva é o fundinho. Então, entrando, campo, entrando, velocidade para a direita. Olha onde está minha mão? Para cima. Então, a primeira força magnética é para cima, o que faz com que ele tende a girar aí no sentido anti-horário. Beleza? Então, esse movimento aqui de girar, é no sentido anti-horário. Professor, e se essa carga fosse negativa? Se essa carga fosse negativa, bom, certo? Olha a velocidade, velocidade da carga negativa. Para onde meu polegar apontaria? Meu polegar apontaria para baixo. Isso quer dizer que ele tenderia a girar agora no sentido horário. Vamos fazer mais questões e vamos treinar bastante isso em sala de aula. Nós vamos agora fazer uma análise do que aconteceria com essa força magnética em um fio. Imagine que eu tenho aí uma diferença de potencial, que é os terminais do gerador, né? Ali dentro tem uma força eletromotriz e uma resistência interna, e uma corrente elétrica girando aí no sentido anti-horário. Vamos lembrar que a corrente elétrica é como se fosse o movimento dos prótons, Então isso quer dizer que aqui é como se tivesse prótons, cargas positivas, descendo. Então, olha a velocidade dos prótons, para baixo. Olha o campo, entrando. Esses vetores estão perpendiculares entre si, então vai ter força magnética, QVB. Para onde vai atuar a força magnética? Bora de novo, mão direita. Faça, bom, vestibular. Eu quero para a corrente elétrica, como se fosse o movimento dos prótons, fundinho aqui, certo? Dorso da mão. Então, olha como está o campo. Entrando. Para onde os elétrons se movimentam? Para onde os prótons se movimentam, né? Que é a corrente elétrica. Para baixo. Olha a minha força magnética. Para a direita. Isso quer dizer que a força magnética vai puxar esse próton para a direita. Não só esse próton. O próton de baixo também. Não só o próton de baixo. Todos os prótons que estão no fio. E os prótons estão presos ao fio. Então eles não conseguem girar. Certo? Bora lembrar, queridos, que eu estou falando prótons, mas prótons não se movem. Quem se move é os elétrons. Certo? Só que os prótons é no mesmo sentido do movimento da corrente elétrica. Então a corrente elétrica é como se os prótons se movessem. Certo? Mas é como se fossem cargas positivas descendo. Tá? Depois vamos conversar mais sobre isso em sala de aula. Então cargas positivas descendo, neste caso, vai gerar uma força magnética para a direita.
Em quais cargas? Em todas, só que as cargas estão presas ao fio, então elas não conseguem girar. Ó. Como elas não conseguem girar, o fio começa a andar para a direita. É o princípio de uma porta automática. Se esse fio tivesse preso numa porta, a porta seria puxada para a direita. Com as molinhas, ó, lembra aqui que eu botei molinhas aqui, ó? Depois, quando eu girar a corrente elétrica, é só as molas trazerem a porta para a posição de origem. Só que nós vamos colocar também a força magnética em função dessa corrente elétrica. Primeiro, queridos, vamos lembrar que carga é a corrente vezes o intervalo de tempo. E vamos lembrar também que velocidade é ΔS sobre ΔT. A distância que essas cargas estão andando é L, comprimento do fio. Assim, nós podemos reescrever a força magnética de Lorentz no lugar de carga, corrente, vezes o intervalo de tempo. No lugar de velocidade, ΔS sobre ΔT, vezes B, que é o campo magnético. Assim, queridos, vocês vão observar que o intervalo de tempo, ó, vai embora. E aí nós podemos calcular a força magnética em fios como sendo bio, campo, vezes a corrente, vezes L, que é o comprimento do fio. E aí você tem um uso para portas automáticas, que nós vamos treinar mais em sala de aula. Queridos, nos vemos em sala de aula para resolver mais questões, tá? Por enquanto, esse é o meu recado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho e comentar o vídeo. Tchau, queridos. Ó, a todos, paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Até logo.